e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo o que ia acontecer, por isso caminhou na direção deles e perguntou: Quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, responderam. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez: Quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, tornaram a responder. Jesus disse: Já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem que estes outros vão embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes. Pai, de todos aqueles que me destes, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Ok. Obrigada, Nath. Então, vamos lá, irmãos. Nós estamos falando, revisitando as últimas horas antes da morte de Jesus Cristo. E a gente teve, né, no capítulo 17, a última Santa Ceia. Nós tivemos Jesus ensinando um novo mandamento aos discípulos, Jesus lavando os pés, Jesus alertando quem o trairia, Jesus orientando Pedro que ele o negaria por 3 vezes, e, por fim, a grande oração de intercessão, a oração sacerdotal. Então, a gente sai desse contexto e Jesus sai desse local onde foi realizado todos esses ensinamentos no cenáculo, e Jesus vai, conforme João relata aqui no versículo 1, Jesus vai para um local para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. João, ele não dá muitos detalhes acerca desse local, e aí é por isso que a gente revisitou os capítulos dos livros de Lucas, Mateus e Marcos, que traziam mais detalhes. Talvez João tenha sido mais sucinto, porque o livro dele foi o último a ser escrito. Então, as pessoas já tinham conhecimento dos outros livros. Então, ele trouxe informações que não estavam nos outros, e aí ele não detalhou tanto a questão do jardim. Mas ele chama desse local como um jardim, e nos outros evangelhos a gente tem a descrição que seria o jardim de Getsemane. E nós falamos que a tradução, o significado da palavra Getsemane é prensa de azeite, que era um instrumento utilizado, um aparato, para retirar a essência do fruto das oliveiras. E nesse jardim existiam muitas oliveiras. Esse jardim, Jesus passa pelo jardim e sobe ao Monte das Oliveiras, onde haviam várias dessas plantas, e aqui a gente fez um paralelo, que é a palavra Getsemane, que significa prensa de azeite, lagar de azeites, de uma forma, fazendo um paralelo com esse significado. Jesus foi prensado ali. Jesus teve ali a sua essência, a sua divindade, a sua humanidade revelada a todas aquelas pessoas. Então, a gente falou um pouquinho sobre isso, né, sobre o Getsemane, e aí a gente continuou falando sobre isso, né, que Jesus, ele travou essa batalha no jardim do Getsemane, ali no meio das oliveiras, e Jesus não ocultou a sua dor. Antes, ele admitiu a sua dor para si mesmo, ele admitiu para os seus amigos mais próximos, e ele admitiu a dor para o Pai. E muitas vezes a gente vive momentos de dor e pensamos que não devemos compartilhar com as pessoas, que não somos fortes o suficiente para aguentar. E Jesus nos ensina aqui a como lidar com a dor da nossa alma. Jesus, ele leva consigo os seus 3 discípulos mais próximos, Pedro, João e Tiago, e com isso a gente aprende que é necessário a gente ter pessoas ao nosso lado, pessoas chegadas, pessoas mais próximas do que irmãos, como a Bíblia
menciona, porque nós precisamos compartilhar a nossa dor. E muitas vezes a gente vê hoje os ensinamentos, e ensinamentos até dentro de algumas igrejas, do homem sendo colocado como o centro de tudo, né? O homem sendo ensinado ali dos positivismo, declarar palavras, frases de sucesso, que o homem deve acordar e declarar que hoje ele vai ter um dia de sucesso e que tudo o que ele sonhar vai ser realizado na vida. E a gente vê aqui com essa passagem que nós vamos passar por dificuldades, que certamente nós vamos enfrentar dores na nossa alma. Então, assim, não basta a gente ter essa mentalidade, a lei da atração, muito se fala que eu preciso atrair com bons pensamentos, e muitos entendem que demonstrar fraqueza, demonstrar dor é fraqueza, né? E eu ouvi até essa semana, ouvi uma pregação de um psiquiatra, o Ismael Sobrinho, que eu tive a oportunidade de conhecer um evento, uma conferência em 2023, e ele falando, né, exatamente sobre isso, que antigamente o homem religioso, ele ia para a igreja para buscar a salvação. A preocupação dele era buscar a salvação. E que hoje a gente vive muito a doutrina, a teologia do homem psicológico, que o homem ele tem que se sentir bem, que ele tem que ser consumidor dentro da igreja, né? Ele tem que ser agradado pela liturgia. Eu não posso falar de certos temas que vão desagradar, e isso está errado, né? Como se a felicidade fosse uma obrigação para todos, o sucesso estivesse ao alcance de todos, e a gente sabe que não é assim, né? E aí, quando vem a frustração, muitas pessoas desanimam, né? Porque achando que eles estão fazendo alguma coisa errada, que eles não estão conseguindo mover o céu com suas orações, que algo está errado, mas não está errado, nós vamos passar por dificuldades, né? Então, assim, muito de coach, autoajuda estão sendo ensinados com a aparência do cristianismo, né? Mas certamente um caminhão de sofrimento pode bater à nossa porta, e quando a gente enfrentar isso, nós temos que aprender, assim como Jesus nos ensina, né, a declarar isso para as outras pessoas, declarar para o Pai. Jesus nos mostra ali que ele teve ali, ele estava naquele cenáculo com vários seus discípulos ali ensinando, e quando ele precisava viver aquele momento que ele sabia que estava chegando a hora, o que Jesus fez? Jesus foi para um local deserto. Jesus foi praticar a solitude, ou seja, que estar ali em contato com Deus e declarar tudo aquilo que ele estava sentindo, se preparar em oração para enfrentar aquele momento doloroso. E ele leva consigo os seus amigos, né, os seus discípulos mais próximos. E aí, o que a gente aprende com isso, né? Quando Jesus declarou os ensinamentos, quando Jesus declarou que Pedro negaria, que Judas o trairia, ele estava ali com seus discípulos. Mas Jesus já havia declarado tantos ensinamentos para multidões, mas na hora que ele precisou declarar o seu sofrimento, ele declarou só para esses 3, né? E a gente tem que ter, irmãos, pessoas que a gente tenha essa confiança, que a gente consiga ser transparente, relatar tudo aquilo que a gente sente, todas as nossas dores, todos os nossos erros, as nossas falhas. A gente precisa ter essas pessoas, e muitas vezes a gente tem na nossa vida pessoas para um café, pessoas para compartilhar um almoço, mas muitas vezes a gente não tem 1, 2 pessoas para compartilhar esses momentos, né? E a gente aprende aqui com Jesus que é necessário a gente ter essas pessoas na nossa vida. Se vocês não têm com quem compartilhar, né, peçam a Deus para trazer essas pessoas com confiança, pessoas que sejam capazes de ouvir sem julgamento e nos ajudar a lidar com os nossos medos, com as nossas frustrações, e sem sair jogando isso, né, dentro de toda uma comunidade, de toda uma igreja, mas ajudando em oração, em palavra, a enfrentar esses momentos difíceis. Alguém quer falar aí, Diego? Alô, isso, mais enfatizando mesmo, né?
eu vejo que, para mim, pelo menos, o quanto é importante as amizades dentro da igreja. E muitas vezes nós temos amigos lá fora, né? Amigos de realmente trocar a vida, né? Abrir o coração, e não temos nenhum amigo dentro da casa de Deus. E isso agora é teologia prática, tá, gente? Se você não tem um amigo dentro da casa de Deus, trata de fazer um. Isso é essencial para a sua vida cristã. Né? A palavra de Deus fala, né? Que comunhão tem que há entre a luz e as trevas. E quando ele fala dessa comunhão, é da comunhão íntima, né? De trocar vida mesmo, né? De abrir o coração para ouvir conselhos, tá ali para todas as horas. Ou seja, nós temos que nos relacionar com todas as pessoas do mundo. Mas quando ele fala da parte de comunhão, é com os filhos da luz, é com a família da fé. Né? Então, muita gente inverte isso. Né? A pessoa de fora do reino, a pessoa que tem outra cosmovisão, gente. É uma questão de cosmovisão. Aquela pessoa não pensa com você. Então, quando ela te der os conselhos, quando ela abrir o coração, ela não vai falar coisas para te prejudicar na forma de pensar dela, na cosmovisão dela. Só que aquela cosmovisão, se não é a cosmovisão de Jesus, ela é a cosmovisão de quem? Do mundo. Do inferno, gente, do inimigo. A pessoa, sem querer te prejudicar, ela vai te guiar para algo que não é de Deus. Então, por isso que o Senhor fala, né, que nós precisamos ter essa comunhão íntima com a família da fé. E eu sei que o Silvio está deixando claro, e realmente, gente, é impossível a gente ter comunhão íntima com os 12. Mas Jesus tinha com 3. Entendeu? Então, essa comunhão de abrir o coração, de contar as coisas, e é teologia prática, tá, gente? Se você quer ser crente por longa data, irmã Manu, você quer ser crente por longa data? Até chegar em Sião? Então, arruma um amigo de crente, sabe? Muito crente. Mais crente que você. Né? Isso me segurou na fé, tá, gente? Eu posso atestar isso. Isso foi o que é a forma como Deus usou para que hoje talvez eu não fosse um desviado, alguém que... Gente, porque religiosidade ou religião, isso não segura ninguém na fé para o resto da vida. Isso não segura a gente para o resto da vida. A família segura a gente para o resto da vida, e às vezes até errando, né, com a gente, mas só aquele sentimento de amor, de cuidado, ele vai ser o instrumento de Deus para nos levar até o final, né? Prevalecermos. Todo mundo precisa de ajuda. Mais alguém quer? Então, continua, irmã Silvia. Então, vamos lá. Então, irmãos, a igreja, ela precisa ser esse local de liberdade da expressão da dor, da angústia, para ser uma comunidade terapêutica, né? A palavra do Senhor nos ensina que verticalmente a gente tem o perdão no céu, com Deus, com Jesus, mas o relacionamento horizontal entre os irmãos é de cura, né? Por meio da palavra, exortação, orientação, a gente consegue ajudar uns aos outros. E terceiro ponto que a gente aprende aqui com Jesus é que Jesus admitiu sua dor para o Pai. Jesus, ele foi honesto com Deus, né? Ele clamou a Deus por um plano B, se fosse possível, né? Então, assim, a gente precisa levar a Deus as nossas dores. E não adianta a gente achar que Deus está preocupado com tantas outras coisas, Deus vai preocupar com uma coisinha tão boba. Está doendo no meu coração, mas Deus se preocupa. E aí eu lembro muito da série da The Chosen, né? Quando Natanael está debaixo de uma árvore chorando, e ali todos os sonhos dele de construir templos para adorar o Senhor, e ele debaixo da árvore, ele chora e ele fala com Deus tudo aquilo que estava doendo, e quando Jesus o encontra, Jesus fala que o viu debaixo da árvore. Então, irmãos, Jesus, o Pai, ele vê, né? O Pai, ele recebe a nossa oração, e tudo aquilo que for bom, agradável, perfeito, conforme a vontade do Pai,
ele vai realizar nas nossas vidas. Então, a gente precisa levar para ele, a gente precisa... Como que eu vou ter um relacionamento com o meu pai se eu não levar para ele tudo aquilo que eu estou vivendo, tudo aquilo que está me machucando, tudo aquilo que eu preciso da ajuda dele? E Jesus fez isso com o pai. Né? Jesus, ele roga a Deus 3 vezes. 3 vezes ele leva para Deus, mas o que a gente aprende aqui, né? Que mesmo ele falando com Deus, Deus, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Nós precisamos ser submissos à vontade do Pai. Mesmo tudo aquilo que a gente está colocando que está doendo, e se Deus não livrar, nós temos que ser submissos, porque aquilo ele não veio para matar. Jesus sabia que ele ressuscitaria no 3º dia. Mas aquilo era necessário, porque existia um plano. Então, assim também é na nossa vida. Né? Se Deus não livrar daquilo que está doendo, aquilo tem um propósito. Aquilo ali, posteriormente, a gente vai entender por que nós estamos passando por aquilo. Algo precisa ser transformado, algo precisa ser modificado, algo precisa ser aprendido para ser utilizado em ajuda com outras pessoas. Então, a gente aprende aqui com Jesus, né? Nesse versículo que ele declara a sua angústia, a sua dor, que nós devemos assumir, né? Admitir a nossa dor para nós mesmos, para os outros e para o Pai. E aí a gente entra na aula de hoje. E são poucos slides e eu espero que a gente consiga terminar. Então, a gente falar aqui um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas, que registra, no capítulo 22, que Jesus suou sangue. É o único dos evangelhos que menciona essa parte, né, que Jesus suou sangue, e talvez seja porque Lucas era médico. Então, a gente vê em muitos dos registros das passagens de Lucas acerca do ministério de Jesus, ele dando uma ênfase nessa questão dos milagres e das situações relacionadas à medicina. Então, Lucas registra isso, e o que a gente vê é que esse peso dessa angústia ele estava tão grande, né, sobre Jesus, e que ele suou sangue. E aí a gente faz uma pergunta, é possível suar sangue? Sim, a medicina detalha isso como uma condição física chamada hematidrose, que é uma questão assim de os poros, né, de tamanho estresse que as pessoas podem viver, um estresse tão extremo, um estresse físico e psicológico, que faz com que aqueles vasos superficiais, subcutâneos da pele se rompam, e aí naquele momento de suor, as gotículas do sangue, que quando ele sai, né, para fora do vaso, ele acaba formando ali como se fosse e ele coagula e fazendo aquelas manchas, né, do suor ali com sangue, né. Então, a gente pergunta por que Jesus suou, né, essas gotas de sangue. Como nós falamos em Hebreus 5:7, né, Jesus estava ali oferecendo orações e súplicas a Deus em alta voz, em lágrimas. O sofrimento ele foi tão extremo que Jesus chega a suar, né? Então, a gente vê que o motivo de Jesus estar suando ali, porque ele estava recebendo o peso da nossa rebelião, ele estava prestes ali a ser abandonado pelo Pai e sofrer a consequência do pecado. Ele que não conhecia o pecado, estava ali preparando para receber o peso de todo esse pecado e o peso da justiça de Deus. Então, assim, o que a gente vê nesse registro de Jesus suar sangue, né? Jesus estava ali derramando gotas do seu sangue misturado ao seu suor, demonstrando o seu profundo amor ao homem perdido, aos perdidos que seriam ali resgatados pelo seu sacrifício na cruz. Então, a gente vê que a tensão que Jesus viveu, ela foi tão violenta que foi capaz de provocar essa dilatação desses vasos subcutâneos de Jesus. Esses vasos se rompiam e misturavam o suor e o sangue,
e esse suor, ele ficava tingido dessas gotículas de sangue que saíam do corpo de Jesus Cristo. E aí a gente entra aqui na parte que nós voltamos aqui para o versículo 3 de João, que fala que, tendo, pois, Judas recebido a corte e os oficiais, os principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, tochas e armas. Então, a gente tem nesse momento a apresentação aqui de João da traição de Judas a Jesus. Judas, ele sai do momento da ceia, no momento após a oração ali sacerdotal de Jesus, ele sai e ele vai ao encontro daqueles líderes do Sinédrio. E em Mateus, do capítulo 27, do versículo 62 ao 66, a gente tem menção que foi realizado um agrupamento de soldados, ele chama de um destacamento de soldados romanos convocados para a prisão de Jesus, ou seja, foi tudo orquestrado, né? Judas estava ali orquestrando, já havia, né, sido tomado ali pelo diabo, pelo mal, para atrair Jesus, e ele já havia se organizado junto com os sacerdotes do Sinédrio, e ele vai com esse destacamento de soldados romanos, juntamente com os guardas do templo, com os guardas das sinagogas, e com os principados sacerdotes, dos sacerdotes e dos fariseus, atrás de Jesus no jardim do Getsemane. E aí, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção que ali a gente estava vivendo um momento das festas, das festividades dos judeus. E quando ocorriam essas festividades, um grande número de judeus de todas as outras regiões iam para Jerusalém. Então, existia ali naquele momento um acréscimo nessa guarda, até mesmo com medo, né, de confusões, de tumultos. Então, Roma se preparava fortemente para receber todos os judeus que vinham de outras regiões para as festividades em Jerusalém. Então, quando fala-se um destacamento de soldados, a gente não consegue saber o número, não existe relatos disso em nenhuma das passagens dos evangelhos, mas a gente consegue entender que seria um número muito grande de soldados romanos. E além desses soldados, a gente ainda tem os poucos guardas do templo, né, do Sinédrio, que foram encaminhados. Os relatos da Bíblia também colocam que eles estavam fortemente, né, preparados para prenderem a Jesus. Eles estavam com armas, com lanternas, tochas e porretes. Porretes seriam os guardas do templo, porque os guardas do templo não deviam utilizar armas, né? As armas ali, as espadas, seriam apenas dos soldados romanos. Então, a gente vê que eles saem, né, do meio da noite, né, a gente recapitulando toda a cena, né, saem todos os discípulos com Jesus, entram no meio da noite no jardim do Getsemane. No meio desse tempo que Jesus está ali orando com seus discípulos, está ocorrendo toda uma trama, né, dos acordos escusos, do suborno do traidor, tudo isso na calada da noite, o Sinédrio se reunindo, tramando planos diabólicos, subornando testemunhas para acusar a Jesus, comprando a consciência fraca de Judas, que havia caminhado com Jesus por 3 anos, e estava ali naquele momento traindo Jesus. A gente vê que Jesus desce do monte com os seus 11 discípulos, eles usam o Vale do Cedron, e aí a gente vê que entram todos esses guardas, todas essas pessoas, no meio da noite escura, né, para prender Jesus. Só que, na verdade, Jesus estava ali se entregando, né?
Se Jesus não quisesse ser preso, se não fosse parte do plano de Deus, Jesus poderia ter convocado clamado por uma legião de anjos que poderiam lhe livrá-lo daquele momento. Mas Jesus, ele desce daquele monte vitorioso, fortalecido, para enfrentar esse destacamento e os guardas dos sinédrios. E aí, assim, fazendo, né, uma analogia, eles entram ali naquele local escuro, no meio da noite, com lanternas e tochas. E eles não conseguiam perceber, pelo tempo que Jesus havia estado com eles, ensinando, realizando milagres, que a luz do mundo estava ali com eles. Né? Jesus era a luz do mundo e eles ainda precisavam de lanternas e de tochas para iluminar, porque eles estavam cegos, eles estavam na escuridão. E eles utilizam espadas e porretes para subjugar o príncipe da paz. Jesus estava ali sofrendo um grande insulto, né? E Jesus responde isso para eles. Jesus fala em Mateus 26, 55, que diariamente ele estava com eles no templo, ensinando, realizando milagres, e eles não o prenderam. E agora eles estavam ali, aquela multidão de pessoas buscando Jesus, né? Pegando Jesus, amarrando Jesus, para prendê-lo, né? Sendo que ele esteve ali todo aquele tempo disponível, né, para eles. Quem está querendo falar aí, Diego? Eu de novo. Gente, assim, eu acho bem interessante o que você está falando, já que ela entrou nessa questão de Jesus aí, né? E tem uma reflexão que eu já ouvi, eu achei muito, muito bacana. Como que na Bíblia não fala nada sobre os atributos físicos de Jesus? Fala nada, não fala se Jesus era alto, se Jesus era baixo, se Jesus era magro, não fala nada. Mas fala muito dessa beleza interior de Jesus. Né? Jesus, o tempo todo os discípulos vêm falando como ele era bom, como ele era amável, como ele era humilde, como ele era manso. Todas as coisas boas que saíam de dentro de Jesus eram tão belas que o exterior dele, que provavelmente não era nada demais. Por que eu falo que não era nada demais? Porque Judas teve que dar um beijo em Jesus para identificá-lo para os romanos, para o pessoal do sacerdócio. Ou seja, ele era igualzinho os outros, ele parecia todos os outros, ele não era destacado fisicamente. O que nos leva a pensar na nossa sociedade hoje, que dá tanto valor ao exterior. Né? Milhões e milhões têm sido gastos hoje com procedimentos estéticos, com academias, com tanta coisa para você melhorar o seu exterior. Né? E tem dado um valor gigantesco para essas coisas, e pessoas têm se deprimido porque não têm atingido o padrão de beleza atual. Né? Pessoas têm se sentido diminuídas. Mas o nosso mestre o tempo todo mostrou que as pessoas só conseguiam ver a beleza exterior, ou a beleza interior do nosso mestre. Amém? Isaías vai falar, né, que não tinha beleza alguma. Pelo contrário, né, talvez Jesus, as pessoas podiam olhar e achar até que fisicamente ele não atendia nem o padrão daquela época, que não devia ser muito bom. E faz a gente pensar nisso, né? Jesus, ele era muito belo, mas é uma beleza diferente. E a gente deveria, como discípulos de Jesus, buscar essa mesma beleza, né? Essa beleza interior. Essa humildade, essa mansidão, isso que destacou o nosso mestre, né? Eu acho que é um bom momento da gente pensar isso, né? Jesus precisou de ser identificado, porque senão ele não se destacava no meio daquele povo. Então, vamos lá. Então, irmãos, quando Judas, o destacamento de guardas romanos e os guardas do Sinédrio chegam, né, para prender Jesus, a gente vê que todos os inimigos de Jesus, eles caem. E Cristo se entrega voluntariamente, como a gente vai falar mais à frente um pouquinho. Então, aqui, nesse momento, a gente tem Judas
né, conspirando, Judas traindo a Jesus por troca de algumas moedas de pratas. A gente tem Pedro, que vai, né, tem um registro de uma atitude de Pedro afoito, apressado. E quando a gente fala aqui do Sinédrio, a gente vê que já tinha todo um plano orquestrado por Caifás, por Anás, por Pilatos, porque muita gente vê Pilatos posteriormente vai falar, né, eu lavo as minhas mãos na condenação deste homem, né? Mas o Império Romano estava participando desse momento aí da prisão de Jesus, porque você vê que já tinha todo um plano traçado, tanto é que os guardas foram destacados para esse local, né? Os sacerdotes, eles já tinham ali orquestrado com Pilatos, o sumo sacerdote era Caifás, e a gente vê que Anás, que era o sogro de Caifás, que já tinha sido também um sumo sacerdote, talvez até com mais experiência, e a gente vai ver que quando Jesus é preso, Jesus vai primeiro encontrar com Anás e depois com Caifás. Então, todas essas pessoas já estavam ali, tudo organizado, tudo ali orquestrado, esse plano, né, malvado, esse plano diabólico contra Jesus. E por quê, né? Por que disso, sendo que Jesus estava ali revelando a palavra, mas Jesus confrontava aquelas pessoas. A prática que eles viviam da palavra não era o que Jesus ensinava, não era o que estava escrito, não era o que estava sendo revelado. E por muita vaidade, por vaidade, aquelas pessoas, eles não conseguiram entender que Jesus era o Filho de Deus enviado, o Messias, o Salvador. E eles esperam até hoje, né, a vinda de Jesus, o povo judeu. Então, nas palavras do próprio Jesus, né, aquelas pessoas tinham ido prendê-lo como se ele fosse um salteador, como se ele fosse um criminoso, né, como Marcos registra no versículo 48, e Jesus vê aquilo como um grande insulto, né? Ele fala, diariamente eu estava com vocês e não me prendeste. Por quê? Eles tinham medo também da multidão. Jesus havia entrado em Jerusalém há poucas horas, né, antes disso que a gente está aqui narrando, e Jesus havia entrado como aplaudido, recebido por todas as pessoas, como o grande mestre. E eles o Sinédrio não teve coragem de fazer essa prisão de Jesus ali. Eles começam a organizar e que era necessário que alguém morresse para que resolvesse tudo aquilo. E Roma também estava numa situação que Roma não queria perder o controle da cidade. As multidões de pessoas que iam atrás de Jesus, Roma não queria perder o controle, e existia um acordo entre Roma e os sacerdotes do Sinédrio, e os fariseus. E a gente vê aqui também, mas eu não vou falar dessa questão, que estavam unidos ali, né, os fariseus e os saduceus, e eles eram grupos diferentes, né, que tinham ali as suas divergências, mas todos eles se uniram para orquestrar esse crime contra Jesus. E aí a gente está aqui, há poucos minutos, né, da revelação, mais uma vez, da divindade de Jesus Cristo. A verdadeira identidade de Jesus estava prestes a ser revelada ali, na frente daqueles que foram prender Jesus, mais uma vez, né? E a gente vê que, nesse momento, é revelado tanto no Jardim do Getsemane, é revelado tanto a humanidade plena, a natureza humana 100% de Jesus, como a divindade 100% de Jesus. E a gente vê que Cristo, ele estava ali, né, se revelando na sua humanidade plena, na sua angústia, no sangue, na sua dor, nas suas orações a Deus. Ele estava sentindo na sua própria carne toda a dor e o peso do pecado.
Mas também ali ele estava revelando, quando ele desce ali daquela montanha, quando ele enfrenta ali aqueles guardas e o sinédrio, e os príncipes ali do sinédrio, ele estava revelando a sua divindade, como capaz de realizar milagres e reivindicar a presença, né, de mais de 12 legiões de anjos, como está registrado em Mateus. Então, irmãos, a gente vê aqui, né, que Jesus desce desse monte, a caminho da cruz, para enfrentar essa morte expiatória, e aí Jesus, ele revela ali a sua... Só um minutinho que mudou aqui minha anotação. Jesus estava prestes ali para identificar-se como o grande eu sou. Então, Jesus estava ali revelando, né, a sua natureza humana, a sua divindade, e mesmo sabendo que ele passaria ali pela traição, pelo julgamento, pela condenação, pela crucificação, e pelo clímax de todo esse momento, chegando com a sua humilhação de morte na cruz, mas ele estava ali firme e forte, né, revelando a sua divindade. João registra no versículo 4, diz assim: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Então, Cristo, mesmo ele sabendo, né, de tudo que já estava para acontecer, ele pergunta para aquelas pessoas, né, a quem vocês vieram buscar? E aí, nesse momento, os guardas e os oficiais responderam, né, Jesus de Nazaré. E Jesus responde: sou eu. E aí a gente vê Jesus revelando a sua divindade. E ele faz essa pergunta 2 vezes. E assim, de uma forma tão sábia, eu penso que Jesus fez essa pergunta 2 vezes para que eles declarassem quem eles estavam indo buscar, e eles declaram pela 2ª vez que estavam indo buscar Jesus de Nazaré. E aí Jesus usa essas respostas deles e fala: certo, então vocês estão vindo me buscar, sou eu, então deixai os meus discípulos irem. E aí Jesus ali, até nesse momento final, né, Jesus está preocupado com seus discípulos. No versículo 9 fala, né, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Jesus, ele faz a pergunta... Desculpa, irmãos. Jesus faz essa pergunta 2 vezes para esses guardas e para os representantes ali do Sinédrio, para deixar claro, para que eles confessassem com a própria boca que era Jesus que eles foram buscar, e não os seus discípulos. E assim Jesus consegue, né, de uma forma sábia, inteligente, Jesus consegue liberar ali os seus discípulos, para que seus discípulos não fossem presos. E quando Jesus declara, antes disso, né, de Jesus até declarar, em Mateus 26, 49, fala que quando eles entraram no jardim, Judas vem ao encontro de Jesus e ele fala: salve, mestre, e o beijou. E este era o sinal combinado, né, de Judas com todos aqueles guardas e oficiais, naquele plano contra Jesus, para identificar quem era Jesus de Nazaré. Só que Jesus faz a pergunta e Jesus se identifica e Jesus se entrega, porque Jesus não foi preso, irmãos. Jesus se entregou espontaneamente para ser crucificado. Jesus se entregou espontaneamente antes da fundação do mundo, quando o plano foi estabelecido. Jesus se ofereceu, né? Jesus precisava vir ao mundo e ele se ofereceu ao Pai para cumprir todo o plano do Pai. E aí a gente continua vendo, né, nos livros de Mateus, de João, de Marcos e de Lucas, que Jesus, que Pedro, Simão Pedro, ele afoito, né, super confiante que ele defenderia Jesus,
e que ele estava, como o Diego bem falou na semana passada, né? Ele estava tão confiante daquilo que ele sentia por Jesus, que ele respondeu quando Jesus falou que ele o negaria, que não, que ele iria com o Senhor até o último, né? Nem que ele entregasse a sua própria vida, mas ele estaria com Jesus até o fim. E ele, nesse sentimento da sua super confiança e apressado, ele corta a orelha de um servo do sumo sacerdote, que é Malco, né? E tem um outro versículo, se eu não me engano também, acho que em Marcos, eu não anotei aqui, que os discípulos, quando eles encontram os guardas, né, indo em direção a eles no jardim, eles perguntam, Senhor, o que nós vamos fazer? Nós vamos, né, reagir? E aí, antes que Jesus responda, Pedro vai lá e puxa a espada para atingir Malco. E, assim, não que Pedro quisesse cortar a orelha de Malco, né? Pedro queria acertar. E talvez porque a pessoa tenha mexido, cortou essa orelha do servo do sumo sacerdote. E quando ele faz isso, Jesus o repreende e fala, né? Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Jesus já estava ali conformado. Jesus já estava decidido a beber o cálice e fala e repreende a Pedro. E nesse momento, Jesus mais uma vez revela a sua divindade. Jesus cura o servo do sumo sacerdote. E aí eu fiquei pensando, não temos mais nenhum registro acerca de Malco nessa cena. Fiquei pensando, esse servo que foi lá para prender, que fazia parte ali de toda a trama para prender Jesus, para condenar, para matar Jesus, esse homem viu ali Jesus se declarando que ele era o eu sou, o mesmo eu sou que foi revelado a Moisés em Êxodo 3:14. É o eu sou que estava ali se revelando na presença deles. E todos, quando Jesus falou, sou eu, eles se prostraram em terra, eles caíram em terra, né? Eles não conseguiram resistir à presença do Deus Criador. Homem algum consegue resistir. E eles caíram ali. E Jesus pergunta de novo, e esse servo tem a orelha cortada, e Jesus coloca a mão, e Jesus cura esse servo. O que passou na cabeça desse homem? Né? Qual será que foi a atitude desse homem depois de ver isso tudo? Será que ainda assim ele voltou para o Sinédrio, carregando Jesus, prendendo Jesus, para que Jesus fosse crucificado? Ou será que ele teve ali, né, uma transformação na sua vida? Não sei, nós não temos esse registro aqui, mas a gente vê, né, que Jesus, ele se entregou, Jesus não foi preso, e ele deixa claro para todos, né, que ele era o grande eu sou. E esses soldados, irmãos, eram soldados romanos, só um minutinho, eram soldados romanos, e que não era incomum eles agirem com toda agressividade, brutalidade. Então, eu não acredito que eles chegaram tão mansinhos em cima de Jesus e dos seus discípulos. Eu acho que por isso, né, Jesus ali sabiamente, Jesus consegue tirar os seus discípulos daquele momento de prisão. Oi, Diego. Assim, dessa história de Malco, né, dá para tirar tem muitos detalhes, né, você pode pensar a respeito dele, que se ele era auxiliar do sumo sacerdote, provavelmente ele viveu uma vida inteira focada nisso, né? Tipo assim, o cara não simplesmente tipo assim, manda um currículo para ser auxiliar do sumo sacerdote. Na verdade, desde criança ele foi preparado para isso, até chegar a esse momento. E uma das características que na própria lei exigia é que as pessoas que serviam lá no templo, provavelmente com esse mesmo cargo do Malco aí, eles tinham que ser perfeitos, não poderia ter nenhuma deficiência física. E naquele momento, provavelmente, a vida daquele cara foi pro final, porque ele provavelmente deve ter entrado desespero, porque tudo que ele viveu a vida inteira para ser oficial, talvez ele poderia até ascender a sumo sacerdote em algum momento, estava tudo acabado. Porque ele se tornou um deficiente naquele momento, ele tinha que ser perfeito. Se você for ler ela na lei, ele não podia ter uma mancha, ele não podia ter nada de errado.
fisicamente, senão ele estava isolado do serviço sacerdotal. Então isso também é bem marcante, ou seja, o Malco ali deve ter sido um momento de muito desespero, e Jesus sabia disso. Imediatamente, aquele cara que foi para fazer um mal para ele, e Jesus, sabendo de tudo isso, foi lá e cura esse homem, e traz paz ao coração dele. Né? E também nós podemos até transcrever essa cena para a vida. Né? Nós sabemos que a palavra é a espada, certo? A palavra muitas vezes é dita como uma espada. E muitas vezes nós temos usado a palavra para ferir as pessoas. Né? Eu já vi isso, algumas pessoas falando sobre isso, eu acho bem interessante essa paráfrase. Né? Claro, gente, isso é uma interpretação, mas de uma paráfrase do que aconteceu. Então, muitas vezes a gente arranca a orelha das pessoas e a gente usa a palavra para ferir e depois as pessoas ficam surdas para ouvir o evangelho. Né? Então, de certa forma, tem muito crente que, usando a palavra de Deus, em vez de trazer vida, traz uma surdez espiritual para as pessoas. Ela arranca a orelha das pessoas. E depois ela impede as pessoas de ouvir a palavra ali. E a gente viu que Jesus não é assim que ele age. Né? Ele age na cura das pessoas, restaurando a vida das pessoas. É isso. Então, irmãos, eu fico imaginando essa cena, né? Só um minuto, Silvio. Mais uma pessoa gostaria de falar aqui sobre esse assunto, né, gente? Dentro desse... Quem? Peraí. Bom dia, gente. Eu acho interessante também a gente destacar que a gente tem que imaginar quantas pessoas o Malco tocou com a vida dele, né, gente? Porque você acha que ele ficou calado, que ele não saiu contando o milagre que aconteceu com ele? Ele viu a orelha dele cair, ele viu o sangue, né, ele sentiu a dor e, de repente, Jesus foi lá, curou. Né? E você acha que esse homem não saiu falando para todo mundo desse milagre? E todos aqueles que viram também, depois não foram pensar, o cara realmente era o Senhor da vida, né? Ele realmente é, né? Desculpa, ele é o Senhor da vida, ele é aquele que transforma, não só espiritualmente, não só fisicamente, mas transforma o homem no todo. Então, eu entendo que esse milagre aí, com certeza, tocou muitas das pessoas que estavam ali. E esse Malco, a Bíblia não fala mais dele, mas provavelmente ele deve ter contado para muita gente sobre esse milagre. Obrigada, Nádia. Mais alguém, Diego? Não, pode continuar, irmã Silvia. Então, irmãos, eu fico imaginando essa cena toda, né? Jesus, quando declara, sou eu, ou eu sou, aquelas pessoas, ao ouvirem a voz de Jesus, declarando que ele era o grande eu sou, e olhar para Jesus, porque Jesus não deve ter dito isso olhando no olho daquelas pessoas. E aquelas pessoas ouvirem Jesus declarar, e elas se prostrarem, elas caírem, né? Porque elas não conseguiram resistir à majestade da glória de Deus. Gente, eu fico imaginando, né? Como que essas pessoas levantaram para responder mais uma vez Jesus, que eles estavam ali para prender Jesus de Nazaré. Porque, assim, naquele momento, o impacto da voz, o impacto do olhar de Jesus sobre aquelas pessoas, e ainda assim elas levarem Jesus preso. Então, assim, a gente vê aqui, né, nesse final aqui, nesse versículo onde Jesus fala que não beberia o cálice que o Pai havia dado, Jesus se entregando voluntariamente. Então, Jesus que entrou naquele jardim angustiado e que estava clamando ao Pai com suor e com lágrimas, era o mesmo Rei do universo, cuja presença homem nenhum podia resistir, e não resistiram, eles caíram. Aqueles homens que entraram com porretes, com armas para prender Jesus, mas, na verdade, quem estava no controle de tudo era Jesus. Jesus se entregou, Jesus voluntariamente cumpriu aquele propósito, e eles não precisaram utilizar as armas, não foi uma prisão forçada, né? Foi uma prisão voluntária. E quando a gente vê, né, que Jesus pede para liberar ali os seus discípulos,
Jesus estava ali preocupado com o bem-estar espiritual daqueles discípulos, porque talvez a gente viu que eles não estavam preparados, eles ainda não compreendiam o ministério de Jesus. Talvez se eles fossem presos ali, eles não resistiriam na fé, aquele momento de prisão, de perseguição, estar ali junto com Jesus, vendo Jesus ser açoitado, Jesus ser cuspido, Jesus ser humilhado, ver Jesus naquele sofrimento todo, talvez eles não suportariam, e ainda não era a hora deles, né, de serem mortos, e eles ainda tinham o plano, o ministério que Jesus havia dado a cada um deles para espalhar o evangelho, para implantar a igreja de Cristo no mundo. E então, irmãos, a gente vê, né, que Jesus deixa claro que se ele quisesse, ele poderia chamar essa legião, 12 legiões de anjos para proteger, mas Jesus estava ali firme, convicto. Nada abalaria a fidelidade, a submissão à palavra. O plano da salvação que foi concebido não seria fracassado. Jesus estava ali firme e forte. Então, o Senhor Jesus, ele é levado e ele é conduzido à sequência dos interrogatórios, que vão ser narrados nos versículos 12 até o 40. Então, a gente vê, irmãos, aqui nessa passagem, a gente vê nessa passagem aqui que Jesus, ele entra naquele jardim para se preparar, e ele estava a caminho da cruz para viver a morte expiatória. A agonia que Jesus sofreu ali naquele jardim, no Monte das Oliveiras, era a nossa agonia, era tudo aquilo que a gente viveria se nós vivêssemos a ira e não tivéssemos o perdão de Deus. A dor da humilhação que Jesus recebeu, de Jesus ver as pessoas chegando para prender, para cuspir, para escolherem a Barrabás, para mandar crucificá-lo, para matá-lo. Toda a humilhação que ele passou, essa humilhação era nossa. Era nós que devíamos ter enfrentado tudo aquilo. E a morte de cruz que Jesus enfrentou era a nossa morte. E só para a gente finalizar, em Marcos 14, 51 e 52, e somente em Marcos a gente tem esse registro de um jovem que foge desnudo. Quando Jesus é preso, os discípulos fogem, né? Todos os discípulos fogem, e os guardas não vão atrás deles, porque Jesus havia deixado claro que eles estavam procurando ele, o grande eu sou que estava sendo preso, e não os discípulos. Então, os discípulos fogem, mas o único registro que tem, né, desse jovem que foge desnudo, fala que esse jovem ele estava com uma capa, e na hora que ele estava fugindo, os guardas tentando, né, pegá-lo, puxa a capa dele e ele sai ali nu. Essa é a única passagem que tem de Marcos, e pelo que os teólogos registram, seria o próprio Marcos registrando a sua própria fuga, né, e a vergonha que ele sentiu de fugir quando Jesus foi levado para os interrogatórios. Então, quando lá atrás a gente fala que os discípulos estavam dormindo por tristeza, eu imagino que a tristeza deles era muito grande, de estar falhando, de Pedro saber que ele negaria, de Judas saber que ele ia trair, os seus companheiros saberem que Judas, um dos 12 que estavam com eles o tempo todo, estaria, né, tramando contra Jesus. Então, a dor desses discípulos também foi significativa, né? Tanto é que eles não conseguiram ficar vigilante e orar. Então, irmãos, a gente começa o texto de João 18 com Jesus no jardim, e nós terminamos com ele indo na direção da cruz, por você e por mim. E aí eu encerro aqui essa aula de hoje, né? E sempre eu escrevo no finalzinho, assim, obrigada, né, em todas as minhas apresentações, e aí na hora que eu fui escrever obrigada, saiu obrigada a Jesus, porque tudo isso que a gente está estudando aqui, Jesus enfrentou por amor a nós, né? E se hoje nós estamos aqui estudando e ouvindo a palavra dele, e tendo a graça,
a graça do perdão e do amor, a misericórdia, é porque Jesus se entregou no nosso lugar. E aí eu agradeço os irmãos pela paciência de me ouvir à distância. Eu sei que não é tão bom quanto você está presencial, mas eu agradeço pela oportunidade. E entrego a palavra aí para a pastora Lindy.